Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, né? O último vídeo desse domingão, domingo bem carioca, né? Ainda, claro, quase 7 horas da noite, mas a gente vai trazer aqui a vocês novidades importantes. Novidades sobre a questão de grana, dinheiro, meu amigo. Para quem acha que o Vasco da Gama não tem grana, talvez se engana. Até combinou de fato um pouco. Por quê? Agora há pouco, na manhã desse sábado, uma pessoa não influente, mas com muito contato dentro dessa atual diretoria de Pedrinho, Pedro Paulo, trouxe uma informação muito bombástica, tá? Que é a informação de que o Vasco da Gama colocará em 5 anos 1 bilhão e 200 mil reais nos seus cofres. Valor de mais ou menos 240 milhões de reais por ano. E por que a gente está trazendo essa informação? Porque é uma informação que interfere em muitas coisas no próprio Vasco da Gama. Informação que talvez mude até o futuro do nosso Vasco. E olhando pelo lado financeiro, é uma informação que faz até o vascaíno se questionar se vale a pena uma venda. A gente vai falar sobre isso, vai trazer a vocês todas as informações sobre essa revelação aí, volto a repetir, bombástica, tá? De um dos maiores ídolos da história do nosso Vasco da Gama. E é bom você ficar ligado nesse Boa Noite Gigante. Entretanto, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para você que não sabe, esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu conto muito com a presença, o apoio e a divulgação do nosso canal através de você. Chega aqui embaixo, copie o link, mande para o seu grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Vem ajudar o compartilhamento e o crescimento aqui do nosso canal. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, né? Eu quero começar aqui primeiramente esse Boa Noite Gigante, antes de entrar no assunto sobre a grana que vai cair, falar sobre a importância desses valores. Por quê? A gente na introdução já trouxe a vocês, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais é o dinheiro que o Vasco terá a receber nesses próximos 5 anos, divididos em 5 parcelas, por um contrato que foi assinado de transmissão e publicidade estática, perdão. Uma grana forte, uma grana grande, e uma grana que, se colocada no papel, equivale a exatamente o valor que hoje está a dívida do Vasco da Gama. E eu creio que nada é à toa, meu amigo torcedor vascaíno. Nada é à toa. Se 1 bilhão e 200 milhões de reais é a grana que o Vasco pediu para assinar esse contrato, tem a ver sim com hoje o valor da dívida do nosso Cruz Maltino. Essa grana ela paga a dívida do nosso Vasco nesse médio prazo de 5 anos. Mas é muito importante falar que a fonte de renda do Vasco da Gama, ela não virá apenas desse contrato assinado de transmissão e publicidade estática. Ela vem de vendas de atletas, ela vem de premiações por competição, ela vem de patrocinadores, ela vem de muitos outros lugares. Então o Vasco ele só com esse contrato colocará 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entretanto, olhando hoje para a questão do nosso patrocinador, o Vasco assinando esse contrato com a Betfair, colocou nos seus cofres um valor também milionário, meu amigo torcedor vascaíno. O contrato do Vasco da Gama com a sua atual fornecedora de material esportivo é o maior contrato da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que paga, né, ao nosso Cruz Maltino um valor aí de 70 milhões de reais por ano. Então, ou seja, falando rapidamente aqui com vocês, tá? Só de Betfair, mais esse novo contrato de transmissão e publicidade estática, o Vasco tem 70 mais 240, exatamente o valor de 310 milhões de reais anuais. Além disso, temos também o dinheiro por premiação. O Vasco, no ano passado, né, por conta da Copa do Brasil, ele coloca nos seus cofres um valor também milionário. De fato, muita grana. Algo que não acontecia com o nosso Vasco da Gama há muito tempo. O Vasco, no ano passado, por ter conseguido chegar à semifinal da Copa do Brasil, ele coloca nos seus cofres, salvo engano, 20 milhões de reais. Uma grana forte.
para um orçamento anual. Além disso, tem a premiação do Campeonato Brasileiro e, é claro, a venda de ativos. Eu acho que esse é o ponto talvez fundamental para todos nós. Porque, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama hoje é um clube que talvez tenha, sim, uma das melhores bases do futebol brasileiro com relação a retorno financeiro. A gente hoje, no Acorda Vascão, trouxe um vídeo falando sobre um atleta chamado Diego Minetti, que é uma das maiores promessas não só do Vasco como do futebol brasileiro. Um atleta que tinha 15 anos e completou 16 agora, na semana passada. E é o camisa 9 da seleção brasileira, sub-17. A gente tem o Lucas Zucarello, a gente tem Ryan, a gente tem Leandrinho, a gente tem Estrela, a gente tem JP, a gente tem Lucas Eduardo, a gente tem Bruno Lopes, nós temos Felipe Gabriel, nós temos uma joia raríssima que é o garoto Andrei do sub-17. Eu falei poucos jogadores, eu falei em pouco tempo 10 jogadores, no mínimo. Atletas que, sendo vendidos, colocarão nos cofres do Vasco da Gama milhões e milhões de reais. Ryan é um atleta que não desempenha tão bem no futebol profissional do Vasco, mas é um jogador, né, que tem um valor de mercado de 80 milhões de reais. Por baixo. Então, assim, coloca uma média de 50 milhões de reais aí cada ativo do Vasco da Gama sendo vendido. O Leandrinho, que é um lateral esquerdo que não desempenhou também no profissional, recebeu propostas nessa janela de 30 milhões, gente. Eu falo isso só para você ter uma noção do valor que o Vasco da Gama poderá arrecadar com todos esses ativos. Uma noção. Então vamos colocar em média 50 milhões de reais, o que eu acho que não é muito mais que isso. Só com esses 10 atletas, o Vasco da Gama colocaria nos seus cofres meio bilhão de reais. Meio bilhão de reais. Então olha a quantidade de dinheiro que eu estou trazendo a vocês. Olha a quantidade de grana que o Vasco poderá colocar nesse longo prazo de 5 anos. Longo prazo de 5 anos. Então, diante de tudo isso, diante desse contrato que foi assinado, que dará ao Vasco um valor de 1,2 bilhões de reais em 5 anos, diante do patrocínio hoje com a Betfair, que paga ao Vasco um valor anual de 70 milhões de reais por ano, automaticamente, a venda de ativos, premiações, o Vasco é um clube que poderá, e eu acho, tá, se bem gerido, se manter sem uma venda. Mas eu acho que hoje a gente passa por uma segunda questão. Uma não venda, ou seja, o Vasco continuando nas mãos de Pedrinho e companhia, talvez o Vasco financeiramente, num médio prazo de 3 a 5 anos, se recolocaria como uma potência financeira e esportiva no futebol brasileiro. Uma não venda somente daqui a 3 a 5 anos, tá? Esqueça, o Vasco ano que vem, 26 e 27 bem. Mas a partir de 28 a gente poderia arrumar grandes voos assim, né? Sendo um Vasco SAF em um modelo associativo, o Associa SAF. Mas eu acho que tem hoje a questão do vascaíno que o vascaíno não tem paciência para esperar 3, 4, 5 anos. E talvez o vascaíno esteja cansado de personagens políticos. Eu não estou falando que o Pedrinho é um personagem político. Muito pelo contrário, eu acho que o Pedrinho é muito isento nessa parte política. Isso é muito legal. Mas o Pedrinho ele faz parte de um grupo político e é cercado de pessoas políticas que influenciam politicamente na sua gestão. E esse é o ponto negativo de ser uma associa-SAF, se é assim que a gente pode falar. Se tivermos um gestor, que seja Evangelos Marinakis, que seja um russo, um italiano, meu amigo pode falar o quanto quiser, ele não irá ouvir. Isso já traz uma outra cara ao Vasco da Gama, que é um clube conturbado politicamente. Sabemos que muitas críticas são justas. Entretanto, sabemos que muitas outras críticas, elas têm um viés político. E além de tudo, não apenas pelo lado financeiro, talvez pelo lado esportivo. Hoje, para o Vasco da Gama, a venda seja sim melhor. Pelo lado profissional, por ter um Vasco com cara de clube profissional. Não que o Pedrinho não dê isso e companhia, mas eu acho que falta essa girada de chave, né? Eu acho que hoje o que o Vascaíno quer é ver sentado na cadeira, não da presidência, mas de dono do clube, alguém que não tenha nada a ver com o Vasco, mas um profissional que esteja sim no Vasco da Gama, olhando para o Vasco como empresa e querendo que o Vasco gere lucros. E lucros no futebol, eles são gerados apenas com títulos, com grandes conquistas, com a visibilidade da marca. Então assim, eu faço isso tudo, eu trago isso tudo a vocês, para vocês terem uma noção que o Vasco vai colocar muita grana dentro dos seus cofres. Talvez não haveria nem a necessidade de uma venda, e por isso que o Pedrinho está tão calmo. Mas, por incrível que pareça, mesmo diante de tudo isso, hoje a melhor coisa para o Vasco da Gama seja a sua venda. E a gente traz aí as palavras de Edmundo, que foi quem disse desse contrato que o Vasco da Gama
assinou com uma empresa de transmissão e publicidade estática. Então o Pedrinho tinha que ter coragem de falar, ao invés de pagar 10 para um, 10 para outro, 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 ter 10 de 10, tem um de 100. Entendeu? E o reserva desse um de 100, as pessoas estão entendendo aí, de 100 ou de 1 milhão, é a mesma merda. O reserva dele é um jogador da base. Mas eu tenho que ter critérios nessa contratação. Esse atleta tem que ser um atleta que tem uma regularidade de jogos no ano, né? Tipo o Verratti. O Verratti é um custo-benefício bom. A gente fala muito do Verratti, só para mudar um pouco o foco. Quer ver um custo-benefício muito bom? O Léo Jardim. É um baita goleiro, não se machuca, não toma cartão. O reserva dele a gente nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Joga poucas vezes. Acho que foi ano passado, ou foi em 2023. Acho que foi em 2023. Ele com um turno inteiro com 2 cartões. Não tomou o terceiro cartão. Ah, Edmundo, goleiro é mais fácil. Tá bom, é mais fácil, sim. Mas, se você pesquisar no mercado, você vai achar um bom jogador que jogue todas as partidas e que faça o número de gols que te interesse durante um ano. Esse jogador vai custar caro. Mas se você manda embora 3 que não. Eu te arrumo 2 milhões rápido. Te arrumo 2 milhões para pagar de salário rápido no Vasco. Só você mandar embora Payet, Souza e Alex Teixeira. É rápido. Rápido. Esses aí, produzem. Agora, se eu trouxer o Arias, vai produzir? O Arias ganha menos de 2 milhões. Se eu trouxer... Edmundo, mas o Arias você precisa investir, ou precisava investir até ali atrás, 10 milhões de euros, o Vasco não tem esse dinheiro. Mas o Vasco tem a coisa mais importante que é necessário ter na vida. É crédito. Crédito. Que o Vasco acabou de assinar com a televisão e com a empresa de publicidade estática um contrato, Eric Johnson. Sabe de quantos milhões? De mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 200 em 5 anos. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, é fácil você tomar 10 milhões de euros de empréstimo para fazer a merdinha que você falou, de vez em quando precisa, para você dar uma resposta para o torcedor. Então, Edmundo, tudo nas tuas costas. Para o jogador que vai a campo também ser responsável pelos resultados ruins que estão acontecendo. Meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você concorda com o Edmundo, né? Até com relação ao que ele fala de Payet, Alex Teixeira e Souza, dessa economia que o Vasco poderia fazer, liberando esses jogadores e tendo 2 milhões de reais livres para investir com algum outro atleta por mês. Coloque aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, um vídeo de fato mais curtinho. Entretanto, antes, tá? Para só fechar com vocês esse Boa Noite Gigante, eu quero trazer a seguinte informação, mais do que nunca confirmada, que foi a situação de Benjamin Garré, hoje um dos maiores setoristas do futebol, trouxe a informação, que no caso é o Germán Garcia Grova, que é assim, melhor setorista do futebol sul-americano. Ele confirmou uma informação que a gente havia colocado à mesa alguns dias atrás, uma informação dada pela imprensa russa, de que o Vasco ofereceu ao Krylia Sovetov o valor de 500 mil euros, hoje 3 milhões de reais, mais 4 milhões de euros em opção de compra. Então o Vasco ele ofereceu ao clube russo 3 milhões de reais para ter o Benjamin Garré por uma temporada e nesse contrato ter também um gatilho contratual de compra, de opção de compra por 24 milhões de reais, caso o Vasco queira. Essa proposta foi formalizada pelo Vasco da Gama, entretanto, rejeitada inicialmente pelo clube russo, pois o Krylia Sovetov ele não quer 500 mil euros para ter o jogador, para liberar o jogador, mais uma opção de compra de 24. Essa negociação ela geraria já, né, com a opção de compra mais o valor pago pelo empréstimo de 27 milhões de reais. Entretanto, o Krylia Sovetov, ele quer o mesmo valor de 27, mas ele quer com obrigação de compra. Ou seja, o Krylia Sovetov está até liberando o Benjamin Garré pelo valor que o Vasco colocou à mesa, mas não quer que haja uma opção. O Krylia Sovetov ele quer se resguardar. Não quer que chegue lá no ano que vem e o Vasco vire para o clube russo e fale: eu não quero o Benjamin Garré. Krylia Sovetov quer que chegue no ano que vem e o Vasco tenha que pagar ao clube 27 milhões de reais. Um valor justo, olhando para o mercado muito inflacionado que está, baixo de 27 milhões de reais por um bom jogador, o atual camisa 10 desse clube russo e um dos grandes destaques do futebol da Rússia de um modo geral. 27 milhões é o que o clube russo quer por um ponto de esquerda, que atua também pelo lado direito, onde até joga mais, canhoto, de muita habilidade, parte para cima, habilidoso, bom chute, boa finalização. É um ponto que o Vasco deseja, formalizou proposta, mas falta ser acertado. Expectativa grande por esse jogador, tá? Vamos ficar de olho, vamos ficar ligado.
A gente, qualquer novidade, vai trazer a vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaíno.